Fala, irmão. Fala aí, Matheus. Eu vou começar a dar um nome para esse quadro. Quadro Perguntas com o Guinho. Perguntas com o Guinho de domingo. Estou fazendo todo domingo, né? Então, vou começar a fazer um quadro, o nome do quadro. Salve, salve. Galera, antes de começar, só uma recomendação aqui, ó. O André Rizzuti acabou de lançar um livro aqui com o Dr. Leonardo Feiren, interpretando exames, ó, muito bom. E o livro do meu mestre, que lançou essa semana também, professor Belmiro Salles, excelente, tá? Métodos de treinamento para força e hipertrofia, professor Belmiro, vale a pena. Eu nem sei se está esgotado já, eu acho que já até esgotou. Fala aí, irmão, tamo junto. Galera, eu vou começar já respondendo as respostas, mas hoje eu quero focar em alguns assuntos mais direcionados, né? Então eu vou tentar pegar perguntas que são mais direcionadas ao que eu quero falar, porque aí a gente consegue fazer as lives e tentar manter um tipo de linearidade nas lives, porque o que está acontecendo é que tá vindo live, passando live, eu estou respondendo as mesmas perguntas, então vem muita gente na live fazer as mesmas perguntas que eu respondi já semana passada. Aí não fica legal, fica aquela coisa maçante. Ah, Deca On, não sei o que lá. Gente, eu acho que nas minhas últimas 3 lives eu falei sobre o ciclo de nandrolona, né? Então acaba sendo repetitivo. Então eu vou tentar juntar assuntos novos, tá? Só esperar a galera chegar aí, o pessoal tá entrando. Enquanto isso eu vou mostrando o Arnoldinho aqui para você. É o Arnoldinho. Show de bola. Então, me perguntaram muita pergunta de lesão, tá? Eu achei interessante falar sobre lesão. Então, vamos começar respondendo essa pergunta aí, que é uma pergunta que... E, cara, eu tô sem fone, agora que eu vi aqui, peraí. Agora foi. Acho que o som tá melhor agora, né? Essa pergunta aí eu recebo toda hora, que é quando o cara ele baixa os hormônios e melhora o shape, tá? Exatamente, cara. Eu não vou mais ficar respondendo perguntas sobre DECA, porque todas as lives eu falo de DECA, né? Já tem post falando disso, tem vídeo falando disso, tem live falando disso. Então, assim, se a pessoa entra na minha live fazendo pergunta de DECA, é porque a pessoa não me segue. Então, eu prefiro não responder mais sobre isso, tá? Acabei de começar, Adriano. Bom, vamos lá. Parei com os hormônios há 4 meses e o físico continua respondendo bem. Pode explicar? Posso. Inclusive, na minha prática do dia a dia de consultoria, eu vejo isso acontecer o tempo inteiro, tá? O que acontece, gente? Não sei se vocês lembram, mas na última live eu falei de uma parada que é basicamente um conceito de off-cycle que se usa muito lá fora, se usa ainda muito lá fora, que é basicamente você dar um tempo dos protocolos durante 3, 4, 5 semanas, tá? Simplesmente ficar off de tudo. Existem vários treinadores aí que estão no topo que ainda usam isso, atletas que gostam de usar isso também em período pós-competição, simplesmente porque você dá tempo para o teu corpo respirar, tira a toxicidade dos hormônios do seu corpo, consegue fazer os exames, ter um estilo de vida mais tranquilo durante esse tempo. A primeira pergunta que acontece, mas e o eixo hormonal, sua libido vai cair, vai ficar ruim? Às vezes não dá nem tempo da tua libido cair, tá? Porque você tem que pensar que você está vindo empilhado de hormônios já há muitos meses ou muitos anos, né? O caso do pessoal que faz protocolo de TRT durante 10, 15 anos, você está empilhado já de hormônio. E por causa desse empilhamento, não vai ser 3, 4 semanas que sua testo vai cair e você vai ficar sem libido. Não dá tempo, demora para esses níveis caírem, tá? Então o que acontece? Muitas pessoas lá fora fazem esse período off, simplesmente sem nada, tá? Não fazem TPC, nada. Eu não recomendo, eu não estou aqui recomendando falando que está errado. Estou falando que é o que eles fazem, tá? Eu pessoalmente eu acho interessante de vez em quando. Mas enfim, eles fazem isso e eu escuto muito relato do pessoal que faz, fica off tudo e o cara melhora. E fala, caralho, o que está acontecendo? Eu estou melhorando, que absurdo, como é que pode? É muito simples, cara. Vocês têm que entender o corpo como uma máquina, certo? Uma máquina inteligente. Tem 2 coisas que acontecem com essa máquina. Primeira coisa que vai acontecer, que você com uma dose de hormônios constante,
o seu novo natural é o uso de hormônios. Então o teu corpo ele não vai ter uma resposta tão grande depois de muito tempo em determinados compostos, tá? Inclusive a testosterona. Todo mundo sabe que os primeiros 2 anos do uso de testosterona, em média, né, isso não é uma regra, são os 2 anos que você sente mais colateral, sua libido aumenta, sua força aumenta, sua massa aumenta, tudo aumenta. O problema é que depois de um tempo, vira o seu novo normal. Então, o seu novo set point é aquele. Então, o seu corpo ele não vai responder de uma maneira absurda mais. É nisso que o pessoal fala, meu Deus, minha libido está caindo usando testosterona. Ela não está caindo, ela está normalizando, né? Na maioria dos casos, eu estou generalizando, tá, gente? Na maioria dos casos é isso que acontece. Então, o que acontece? A primeira coisa que acontece é essa, uma normatização do seu sistema ergogênico, não, seu sistema endócrino, certo? A nova realidade que é o uso de hormônios. Então, por causa dessa normatização, seus receptores, enfim, eles vão meio que normalizar. Você não vai sentir aquele boom muito grande depois de algum tempo, certo? Beleza. Então, gente, um dos motivos, né, que você larga os hormônios um tempo é esse, tá? O segundo motivo, parei e meu físico melhorou. Gente, eu vejo pessoas que estão usando 2, 3, 4 gramas de hormônio, tá? Essas pessoas, elas têm que entender o seguinte: hoje em dia, na nossa realidade, a gente não usa mais hormônios pharma-grade, tá? A gente não está usando mais sharing, a gente não está usando mais Baia, a gente não está usando mais coisa de farmácia em 99,9% das situações. A gente está usando coisas underground, coisas que compram-se a matéria-prima na China, passa não sei aonde, laboratório faz não sei de que jeito. Então, o que acontece? Se uma pessoa que usa 2 gramas de hormônio, que é um limiar de um atleta bom, muito bom, uma pessoa que faz um uso de 2 gramas de hormônio, ela não está injetando só o hormônio. Ela está injetando um monte de impureza, ela está injetando sais pesados, ela está injetando diluentes, solventes, ela está injetando tudo aquilo que está dentro do composto do óleo, certo? O que isso faz com o teu corpo a longo prazo? Toxicidade, o seu rim vai ter que filtrar aquela porra toda, o seu fígado vai ter que filtrar aquela porra toda, o seu sangue ele vai ficar mais tóxico, o seu corpo vai ficar mais sobrecarregado, certo? Por que eu estou explicando isso tudo? Para vocês conseguirem entender que às vezes você dá um tempo off, não é só bom, mas é necessário, tá? Além daquela coisa toda que o pessoal fala, vamos resetar os receptores androgênicos. Também acontece. Eu não gosto muito de falar o termo receptores androgênicos, simplesmente porque é difícil provar, é difícil você pegar acesso a estudos que provam exatamente isso. Mas vamos usar esse termo, né? Então você reseta esses receptores androgênicos, você dá um tempo para o seu corpo respirar, diminuindo essa toxicidade de N coisas que você está colocando para dentro, e quando você vê, cara, você largou tudo e teu shape está melhor. Caralho, que sinistro! Eu já ouvi isso várias vezes, tá? Mesma coisa quando você pega um cara que está usando um protocolo muito tóxico, 2, 3 gramas, chega na minha consultoria e eu falo, cara, você vai fazer TRT. E o cara melhora, o cara não consegue entender na cabeça dele que menos, às vezes, pode ser mais. Principalmente se o corpo dele está trabalhando muito. Então é basicamente isso que acontece. Às vezes, pela união desses 2 fatores, de você estar retirando vários compostos químicos que fazem mal para você, mal para o seu corpo, que teu corpo está filtrando ali, marretando dia a dia, aquele óleo todo que você está injetando. Além disso, tem a questão dos receptores. Então você, quando tira, o cara começa a secar, aí você bota de novo uma quantidade, um terço do que você estava usando, uma quantidade, 70% menor, às vezes o cara responde bem, entendeu? Então, gente, isso é uma coisa que inclusive eu vi o Ronnie Coleman falar numa entrevista, e ele fala que um dos motivos dos prós hoje não estarem secando igual eles secavam antigamente é simplesmente porque eles usam coisa demais. E dá para entender essa lógica. Quanto mais coisa você usa, o seu corpo fica mais perdido. Ele não faz as coisas bem, ele não metaboliza as coisas bem. Você está jogando um monte de composto, aí você joga hormônio, você joga clenbuterol, você joga T3, T4. Quando você vê, você nem sabe o que está acontecendo mais. Então é isso. Por isso que eu explico para vocês sempre que o bodybuilding hoje, ele está numa curva que é o seguinte: a gente aprendeu tudo que a gente tinha para aprender nos últimos 10 anos, a gente começou a usar tudo que a gente usava nos últimos 10 anos e a gente foi vendo que mais não é melhor.
Chega um ponto que você vê, caralho, eu estou tomando tanto que meu shape está ruim. Deixa eu dar um passo para trás para ver. E é o que a galera está fazendo, a galera está descobrindo. Mas não é melhor, tá? E outra coisa, não é todo mundo que tem uma genética para usar muita coisa. Né? Hoje em dia qualquer Zé Ninguém aí quer usar 2 gramas de hormônio. O cara, aí você olha o shape do cara, não parece que está usando 2 gramas de hormônio. Né? Então são N fatores aí, mas é basicamente isso, gente. Não sei se vocês entenderam. Por esses 2 fatores, diminuição da toxicidade e o reset dos receptores androgênicos. Quando você faz isso, o cara melhora, mano. Tanto que esses caras aqui do Golden Age, o Frank Zane, o Arnold, o pessoal todo fazia ciclo. Começava, terminava, começava, terminava. Ah, e o eixo hormonal libido? Aí cada um por si. É a regra do mais forte, tá? Agora eu vou contar uma história pessoal para vocês. Ano passado, eu tive a lesão séria no meu joelho, passei por 2 cirurgias e fiquei 3 a 4 meses sem usar nada, nem texto, nada. Minha libido não caiu 1 segundo, tá? Porque a libido do homem está muito ligada ao psicológico. Então, assim, não estou falando que isso é regra, não vai acontecer com ninguém. Mas eu já escutei vários relatos também de gente que largou tudo e a libido continuou boa, tá? Então é aquilo, é uma ideia, tá? Então é isso. Então, primeira pergunta respondida, o que vocês escreveram aqui? Eu nem vi. Já vi exame de gente que usa apenas texto por anos e continua contaminada por metais pesados. Cara, Thiago, isso aí é uma coisa muito boa de se falar. Eu falei isso na última live. Os hormônios underground hoje, eles estão cada vez mais, vamos falar assim, menos puros do que era antigamente. É lógico que quando você pega atletas tops, eles vão ter acesso aos melhores fabricantes. E quando eu falo fabricante, eu não estou falando do laboratório, eu estou falando da pessoa que fabrica, tá? Era muito comum, até meados de 2010, os caras grandes do Brasil terem acesso a pessoas que faziam as coisas para ele. Não era um laboratório, era uma pessoa que fazia, tá? Que a gente chamava de chefe. Né? No meio underground, a gente chamava essas pessoas que cozinham hormônios de chefe. Então, isso sempre existiu e até hoje tem. Existem os chefes que só atendem o pessoal alto ali. Esse pessoal só quer as coisas puras. Porque, gente, você pensa, né? O camarada que entrou no esporte agora, tá? O cara tá usando, tá crescendo, beleza. Mas hoje em dia a gente sabe que a qualidade não é igual. Tem muito laboratório, muita fonte de matéria-prima. Hoje em dia tem 1000 fontes de matéria-prima lá na China. Aí tem 1000 laboratórios que fazem aquela porra. Tem um monte de gente, é todo um negócio organizado, né? Então a gente não sabe exatamente o que tem ali dentro. Eu acho engraçado que, por exemplo, quando o pessoal quer falar de laboratório bom ou ruim, o pessoal fala de concentração. Ah, porque aquele laboratório lá tem a concentração boa, passou no teste, deixa eu só tirar aqui. Então aquele laboratório ali tem a concentração boa, passou no teste, não sei o que lá, beleza. Mas você não está falando o grau de pureza da coisa, tá? Não tem como saber. Eu acho que o único teste que você faz para fazer o grau de pureza é o espectrômetro. Quem sabe aí, quem é da área da química vai saber o que eu estou falando. Tem um teste que você manda para o laboratório e você sabe o grau de pureza. Mas mesmo assim é difícil de você identificar os fillers. O que são os fillers? O que é impuro? Se o negócio é 90% puro, o que é os 10%? Você não sabe, porque você teria que testar para várias coisas. Então pode ser metais pesados, pode ser solventes, pode ser diluentes, pode ser antidiurético, que é um negócio que muitas empresas chinesas usam nos peptídeos, antidiurético. Então o cara toma o peptídeo, fica maior e acha que é massa muscular, mas na verdade é retenção. Então assim, tem várias coisas. É por isso que hoje em dia eu falo para as pessoas assim, quando você vê um cara que está tomando 2 gramas de hormônio e não parece que está tomando, é porque normalmente ele não está. Só que aí o cara pensa assim, porra, se o hormônio é under e eu tenho que usar mais, eu vou usar mais. Só que ele esquece que aquele mais que ele está usando tem um monte de porcaria ali dentro que ele não sabe o que é. Então é um pouco complicado, porque não tem para onde correr. Se você é um atleta no Brasil, não tem para onde correr, porque no Brasil não tem muita coisa pharmagrade. As únicas coisas que você consegue com prescrição na farmácia é testosterona, hemogenin, Deca não tem mais, só se for relançado, estão falando que vai ser relançado, Proviron
e só, né? Talvez oxandrolona se você mandar manipular. Então, basicamente é isso, né? Então, é um cenário um pouco complicado, tá, gente? Subiu um monte de questão aqui, eu não consegui ver, mas se vocês quiserem, vocês vão perguntando aí. Joãozinho entrou. Quando você tem só uma mulher, é bem mais fácil segurar a libido. Ô Caio, isso é outra coisa, né? Eu já falei de libido várias vezes nas minhas lives, né? E sabe qual é a grande verdade, irmão? Que ninguém quer ouvir, ninguém quer falar? A maioria dos bodybuilders são viciados em sexo, né? Tipo, a libido fica muito alta, o cara não consegue se controlar, então é masturbação o tempo inteiro, é vídeos, é comer um monte de mulher na rua, é isso. E o cara acha que o corpo dele vai reagir igual a uma máquina. E não vai, mano. Vai chegar uma hora que vai bugar. Aí quando buga, o cara fica desesperado, acha que tem uma coisa errada com ele. Quando, na verdade, a única coisa que o cara tem que fazer é ser uma pessoa normal, tá ligado? Gente, é normal, vai ter certas épocas da sua vida que sua libido não vai estar boa. Por quê? Às vezes o cara tá brigando com a namorada, tá brigando no trabalho, não tá dormindo bem, tá na merda, não tá comendo bem. Aí o cara acha que... Aí tá tomando tadalafila, o cara usa tadalafila para treinar, não sei o que lá. Aí o cara acha que a libido dele tá ruim, entendeu? É lógico que existem problemas de libido, mas eu acredito que seja 10% aí dos casos que a gente vê, tá? Joãozinho. Eu não troco Depo por mais nada. Eu também não, porque eu sou uma pessoa que eu faço as coisas legalmente. Então eu pego a prescrição e só uso minha TRT junto com o meu médico. Certo, gente? Sejam igual a mim. Né? Fala aí, Daisy. Caralho, boa noite. Eu tô descendo aqui, gente, porque tem umas perguntas que fizeram. Tem alguns sais indianos que tem diferença? Não, velho, esquece. O sal pode ser até americano, tá? Eu vejo muito isso também. Os laboratórios, eles lançam e falam assim, made in USA, laboratório americano. O sal vem tudo de lá, mano. Vem tudo da Ásia, tá? Pode vir da China, pode vir da Índia, pode vir de Taiwan, não sei. Pode vir de vários lugares lá. Inclusive, tem vários laboratórios no leste europeu também. Só que é aquilo, cara... Saiu das grandes farmas, né, que a gente chama de Big Pharma, né, que são Bayer, Schering, as farmacêuticas internacionais, que são multimilionárias, têm como pagar um monte de coisa, tem como ser aprovada pelo FDA, aprovada pela Anvisa. Essas farmacêuticas, nada vai chegar a elas, porque os caras não têm cacife, entendeu? Não tem cacife e não tem lei em cima. Então, por que vocês acham que os sais, a maioria vem da China? Porque é só eles que querem ganhar dinheiro? Não. Em vários lugares do mundo o pessoal quer ganhar dinheiro, mas provavelmente a legislação lá permite. É mais fácil, né? Por que a legislação deve permitir? Porque a fiscalização não deve ter nenhuma. Então é muito complicado, porque chega no Brasil... E assim, gente, eu acompanhei o crescimento das indústrias underground no Brasil, né? Então, assim, chega no Brasil... Você vê que a culpa às vezes não é do cara que está no Brasil, é o sal que saiu de lá já ferrado, entendeu? O sal já chega, sei lá, com 60%, 70% de pureza, esses 30% são o quê? Ninguém sabe, né? Então você está botando para dentro um negócio que você não sabe o que é, certo? Outra coisa que eu já citei isso aqui no passado várias vezes, os sais que vêm para o Brasil não são os melhores sais, e ponto final. Os melhores sais eles deixam para os fornecedores que são da Europa e dos Estados Unidos, Canadá, Austrália. Depois vai o resto para o Brasil, América Latina e por aí vai. Como que eu sei disso? Porque eu penso com a lógica. Eu já morei em vários países e eu vejo essas coisas acontecerem. Sais ruins vêm para a América Latina, México, África e por aí vai. Os sais bons, como qualquer coisa, gente, para peça de computador é a mesma coisa. As melhores peças são manufaturadas para a América do Norte. Depois vai para o resto, depois vai para a Europa, depois vai para o resto. Eu sei disso porque, quem não sabe, eu sou geek também, né? Eu gosto de montar computador, essas coisas todas. E pelo número serial das peças, você vê que as peças que vão para a Europa e para os Estados Unidos são diferenciadas. E a mesma coisa com sal, gente. Vocês não podem achar que o que chega no Brasil é top. Às vezes você vai ter um cara muito bom no Brasil, você vai ter uma filial de uma empresa muito boa, você vai ter empresas que trazem o negócio certo. Tem, mas eu estou falando que é igual achar uma agulha no palheiro. É difícil, entendeu? É bem difícil. Tá?
Libido totalmente relacionado a equilíbrio de neuro e hormônios esteroides. Não. Já tive pessoas com testosterona 100 que estavam com libido alta, cara. Inclusive eu, tá? E não é um relato, não. Muita gente, tá? No homem, a libido ela é mais relacionada ao psicológico do que qualquer outra coisa. Inclusive porque é o seu psicológico que dita a sua libido. É ele que libera, tá? É por isso que quando o cara fica viciado em pornografia, ele fica mais difícil de ter estímulo. Porque ele vai perdendo essa sensibilidade. O cara ele consegue treinar essa sensibilidade. E o problema é que no mundo de hoje, independente de você usar hormônio ou não, né, a gente está perdendo essa sensibilidade por causa de pornografia. Então a primeira coisa que eu pergunto para um cara que procura minha ajuda a respeito de libido é cuidar dessa parte. E vou te falar, não vou nem falar 100%, mas é 100%. 100% dos casos que eu pego o cara fica melhor. 100%. Porque é sempre a mesma coisa, tá ligado? Então assim, o ideal mesmo seria o cara procurar um psicólogo, né? Mas assim, nem todo mundo quer, né? Eu acho que tadalafila 5mg faz mal sim na questão de libido. Você fica com a sensibilidade maior, o sangue desce muito fácil, tá? E depois quando você arranca ela, você não consegue mais fazer nada sem ela, tá? Então, o problema da tadalafila, gente, não é um problema fisiológico, é uma dependência psicológica. Porque é aquilo, gente, se você fica igual uma pedra com qualquer estímulo por causa da tadalafila, quando você tirar, você vai achar que sua libido caiu, mas não caiu. Você simplesmente estava com uma muleta que você arrancou. Então eu não gosto. Você tinha falado na sua aula sobre médico passar TPC. Refresca a minha memória, porque eu não lembro que você mencionou às vezes não necessita. Eu não falei que não necessita, Deise. Eu estou falando o seguinte, cada um faz o que quiser. Eixo hormonal não é uma ciência exata. Você pode fazer uma TPC CERMS e dar certo, você pode fazer uma TPC e não dar certo, você pode fazer uma TPC e voltar em 2 meses, você pode fazer uma TPC e voltar em 6 meses, ou você pode não fazer TPC e voltar, e você pode não fazer TPC e não voltar, tá? O TPC nada mais é do que você estar ali estimulando, tá? A terapia pós-ciclo ela serve para estimular o seu corpo. Se seu corpo ele pode responder ou não, tá? É por isso que eixo hormonal não existe uma ciência 100% certa, tá? Eu vivo falando isso também. Não existe. Se uma pessoa virar e falar para você, ó, tem esse método aqui que é 100%, não existe. O seu eixo hormonal ele funciona de uma maneira específica para você. O que eu quis dizer é que, tipo assim, até nessa época aqui na Golden Era, o pessoal não fazia TPC, simplesmente parava de usar e sofria até o eixo voltar, entendeu? Era assim que era feito, gente. Eu não vou entrar muito no assunto de TPC CERMS, porque tem muita gente que defende a TPC CERMS, né? Que é aquela TPC feita com clomifeno clomifeno e tamoxifeno. Tem gente que defende, tem gente que fala contra. Eu acho assim, para mim não fede nem cheira. Você pode fazer, pode dar certo, pode fazer, pode não dar certo, tá? Então, assim, é isso. TPC é isso. Ferraz. Tem laboratório demais aqui no Brasil. Exatamente, cara. Eu acho que o Brasil está super lotado de laboratórios. Eu não vi essa quantidade de laboratórios na Europa e nem nos Estados Unidos. Aqui, qualquer um abre laboratório. É uma doideira, cara. E, tipo assim, as pessoas têm que entender, cara, que a gente criou esse conceito. Eu confesso que eu fiz parte desse movimento no Brasil de trazer o underground à tona, né? Eu, o Rocha, o Dudu Halushi, o Romero, o Manu, a gente trouxe esse conhecimento à tona na época do GH15, do Trend Sun e tal. Então o que acontece? Eu tenho uma parte de culpa nisso, porque, cara, hoje as pessoas estão achando que aquilo ali não vai fazer mal. Você pode botar, você pode comprar em qualquer lugar. Se fulaninho na internet falou que o Lab é bom, então eu vou injetar aquilo. Gente, vocês têm que tomar cuidado, tá? Vocês têm que tomar cuidado, o corpo é de vocês. Com o passar dos anos, né, que vocês vão ver os problemas. Então, assim, é o que eu falei, não tem muito para onde correr, né? Eu vou falar o que para vocês? Não usa Lab Underground. Aí você não vai conseguir usar nada. Então, é só uma questão de apelar para vocês a ter bom senso, tá? Ter bom senso, reparar nas coisas, fazer exames, tá? É importante você ver como é que tá, porque, por exemplo, um exemplo que eu vejo bastante acontecer, o cara está usando o protocolo só de injetáveis, né? Digamos assim, 2 drogas que não são muito tóxicas, como testosterona e, sei lá, boldenona, ou então deca, né? 2 drogas que não são tóxicas, são amplamente usadas, são amplamente vendidas nos laboratórios underground. E eu vejo o cara com TGO, TGP alto, ou seja, a atividade enzimática do fígado dele está alta. Aí você pergunta, pô, fulano, você bebe? Não, não bebo.
Você come muita gordura? Não, minha dieta está 100%. Você está usando remédio, analgésico, anti-inflamatório? Não. Então por que teu TGO, TGP está alto? Estranho, né? Aí o cara troca de laboratório e baixa. Como é que isso ocorre? O que tem ali que faz o fígado dele trabalhar? Impureza, gente. Impureza, tá? E eu vejo esse cenário toda hora. Tem muita impureza. Então o pessoal tem que ter esse feeling. Agora, para ter esse feeling, você vai ter que ter o acompanhamento de uma pessoa que tem experiência nisso, né? E um médico bom. Uma coisa importante que eu queria falar aqui, é um assunto que eu quero falar já há um tempo, inclusive vou ver se eu faço uma live com o André para falar sobre isso, é a função do médico e do coach no fisiculturismo. São duas coisas diferentes que trabalham em conjunto, né? Hoje em dia eu vejo o quê? Um monte de médico que não tem a vivência dentro do fisiculturismo para passar protocolo, médico não tem que passar protocolo, eles não foram formados para isso e eles nem têm que fazer isso. O médico ele está ali para cuidar de você. Então, junto com um treinador, o médico ele vai fazer um trabalho em cima da saúde do atleta para poder acompanhar esses marcadores. É essa a função do médico. O médico está ali para evitar que você se mate a longo prazo ou você faça alguma besteira. E o treinador está ali para te guiar dentro do esporte. É para isso que serve. E eu vejo o que acontecer? Eu vejo as duas coisas acontecer. Eu vejo o médico se meter numa área que ele não conhece, porque ele nunca foi fisiculturista, nunca cuidou de fisiculturista, não entende de protocolo de fisiculturismo, mas ele quer entrar para ganhar dinheiro. E eu vejo muito coach tentando ser médico. Cara, é o que eu falo para todos os meus alunos. O ideal é que todo mundo tenha um médico. O problema é que a galera quer economizar de um lado ou de outro. Aí quer contratar um cara só. Só que um cara só ele não vai atender todas as áreas. A não ser que seja um médico que também é muito bom preparador. Eu não conheço nenhum no Brasil, nem mesmo os famosos, tá? Preparador é o cara que sabe finalizar você para um palco, tá? Preparador não é um cara que passou com Sandrolona, porque aquele cara ali na hora do BO, complicado. Então assim, equipe multidisciplinar sempre. Algo não tem dinheiro. Cara, esporte caro é o bodybuilding. Bodybuilding é um esporte caro. Você tem que ter um quiropraxista, você tem que ter um médico, você tem que ter um coach. Se você puder ainda ter outra opinião para falar de vez em quando... Cara, é um esporte caro, entendeu? Então é isso. Eu nunca vou advogar vocês não fazerem exames e não ter um médico, porque isso é essencial. Até para mim, cara, eu sou coach, eu trabalho com isso, eu sei ler meus exames, tá? Eu sei ler meus exames, mas eu preciso de um médico de vez em quando para trocar uma ideia, porque ele vai entender da parte fisiológica melhor do que eu. Eu entendo do quê? De fazer o cara virar isso aqui. Eu entendo disso, eu sei preparar o cara para o campeonato, mas é o médico que vai cuidar da sua saúde. Então, é aquilo, gente, tem que usar tudo. Ainda tem isso, a qualidade dos sais, exatamente. Fala aí, Rodrigão. Salve, Hugo, como sempre uma live top. Você concorda quando falam que a oxandrolona para homem acaba saindo muito caro e não compensando? Cara, não. Eu acho que a oxandrolona, quando ela é verdadeira, é uma oxandrolona boa, um homem ele pode usar 40 miligramas que ele vai sentir diferença, tá? O problema é que às vezes a gente pega oxandrolona que não é boa e o cara tem que usar 60, 80, já vi nego usando 100. Acredita, se você tivesse uma oxandrolona boa, igual tem lá na Europa, farmacêutica e tal, se você usar 60, você vai estar matando o nego na rua, porque a oxandrolona ela dá uma agressividade enorme, tá? Então, assim, não, a oxandrolona é um ótimo farmacêutico, só que, infelizmente, é complicado conseguir boa, né? Libido psicológico, velhos tarados com texto baixo. Exatamente. Cara, essa frase aí do Lucas é a melhor coisa. Já te falaram isso em outra live, né? Ah, mano, porra, se texto é fundamental pra libido do cara, como é que tem um monte de velho tarado por aí com texto lá embaixo? Não, mano. Libido é muita cabeça, é estímulo, tá ligado? Então, assim, é importante você ter o quadro hormonal? É, mas é 90% estímulo, principalmente no homem, tá? O médico do meu marido passou tadalafila. Porra... Que bom pra ele. Fisioterapeuta é importantíssimo, importantíssimo, velho. Você tem um fisioterapeuta... Cara, eu vou até puxar outra pergunta, porque eu ia puxar uma pergunta que fala sobre isso, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, que eu vou exatamente entrar nesse negócio do fisioterapeuta, tá? Bom, todos de alto nível necessariamente passaram por lesão. Tem exceção? Cara...
todos os atletas de alto nível que estão ali no Olímpia e os caras mais famosos, eles tiveram pelo menos uma ruptura na carreira deles. Todos, se você pesquisar, todos eles. Kevin Levron, Jay Cutler, Dorian Yates, Ronnie Coleman, Dexter Jackson. O Dexter Jackson ele teve uma ruptura no bíceps e ele nunca contou para ninguém. O Anthony Vaillant falou esses dias que ele operou com o médico do Dexter Jackson. Só que o que acontece? Os caras eles rompem, eles têm uma lesão e eles não contam para a mídia porque o que acontece? O árbitro, se ele ficar sabendo da lesão daquele atleta, ele vai olhar direto a lesão. Então, às vezes, o atleta que é de alto nível, ele não conta para ninguém que ele lesionou. O cara simplesmente some, tá? Isso acontece também. Então, eu acho engraçado isso, porque a gente vê muita gente rompendo bíceps, peitoral e quadríceps. São esses três aí as principais partes que são rompidas, tá? Por N fatores, né? É uma coisa que eu já postei sobre, o André Rizzuti posta sempre sobre. O nível de lesões em usuários de esteroides anabolizantes é maior sim, tá? Existem estudos que apontam para isso, só que são estudos que não mostram o porquê, tá? Por quê? Tem vários fatores. Até pela questão da sobrecarga de treinamento, é mais fácil o teu músculo romper mesmo. Você está sempre em sobrecarga, você está sempre dando paulada ali, são 10, 20, 30 anos fazendo bodybuilding com exercício resistido. Então é lógico que seu índice de lesão vai aumentar. Eu sou um cara cheio de lesão. Antes do bodybuilding, que eu comecei com 20, 21 anos, eu fui jogador de futebol americano, eu fui lutador, eu fui nadador, eu fui jogador de handebol. Então assim, qualquer um que faça esporte durante a vida inteira vai ter várias lesões. Eu tenho o acrômio clavicular aqui ferrado, eu tive uma ruptura no quadríceps, eu tive 4 ligamentos estourados no joelho esquerdo, eu tive que reconstruir meu joelho, né? Então, assim, isso é normal. O problema é que a gente pega essas coisas e fala, meu Deus, minha carreira acabou, nunca mais vou treinar. Cara, todos os caras lá de cima sofreram uma porrada de lesão, tá? Bom, vamos lá à questão da pergunta. Isso é necessário? Necessariamente eles passam por lesão? Cara, não é que assim, você vai se lesionar. Mas o risco de você se lesionar é 90%. Você vai passar uma hora na tua vida alguma lesão mais grave, tá? É uma questão, cara, mesma coisa. Se você tiver um trabalho de risco, você tá lá, você trabalha com, sei lá, arma de fogo. Um risco de você um dia passar por uma situação de perigo é maior do que uma pessoa normal. O esportista é a mesma coisa. O risco dele passar por uma lesão, porque ele está puxando o corpo dele todos os dias, é muito maior. Então é uma coisa natural. Eu não sei como é que você fala isso, as pessoas falam, oh meu Deus. Gente, isso é lógico, é só usar a lógica, né? Então sim, eu acho que todo mundo passa por isso. Tem exceção, é lógico, vai ter os caras abençoados por Deus, né, que não passam por lesão, sim, mas é minoria, tá? É minoria, tá? Geralmente aí 10% talvez passe a vida sem ter nenhuma lesão grave, tá? Mas a maioria tem várias lesões graves, problema é que nem todo mundo fala sobre isso. O próprio Callum Von Moger, né, teve 2 lesões aí, Frank McGrath, você pensa no Eduardo Correia, tipo assim, se você for pegar os nomes, cara, você vai ver lá, 80%, 90% da line-up dos caras tops aí sofrem lesão. E por isso que é importante você ter um quiroprata, um fisioterapeuta de confiança, alguém que você possa ir de vez em quando e ele apontar para você, olha, você está com encurtamento aqui, você está você tem que melhorar essa mobilidade ali, você vai evitar a lesão dessa forma. Mas a pessoa pensa, mas é mais R$300 por mês que eu vou gastar. Eu falei, mano, de novo, bodybuilding é um esporte caro. Né? Ou então você vai pagar de outra forma. Se você não tiver plano de saúde, a cirurgia que eu fiz no joelho ano passado, se eu não tivesse plano de saúde, eu ia gastar 50, 60, 70 mil reais. Né? Então assim, gente, você está botando o teu corpo na paulada, você está injetando hormônio no teu corpo, você está fazendo a porra toda e o cara não tem um plano de saúde. Beleza, no dia que acontecer e você não conseguir andar, ou você opera ou você opera. Como é que você vai pagar isso? Né? Então vocês têm que ter um pouco mais de inteligência também a longo prazo, sabe? Isso pode valer também para um problema no coração, para um problema de câncer, para qualquer coisa, gente. A gente está botando o nosso corpo num esporte repetitivo, de intensidade, né? Todos os dias lá dando porrada. Então as chances de acontecer algo errado são grandes, tá?
Teve o Brent Warren, o Brent Warren. E é engraçado isso que você citou, Adriano, porque a maioria das lesões que acontecem dentro do bodybuilding são fora da academia. São fora da academia. Ou o cara ele tá subindo uma escada, tá pegando uma caixa, tá... O Anthony Vaillant, ele ferrou o bíceps, ele ganhou agora o California Pro, né? Ele estava falando que foi pegando uma caixa. O Brent Warren caiu do cavalo. O Callum Von Moger estava fazendo lá rapel, né? Então é sempre fora da academia. Raramente você vai ver alguém lesionado dentro da academia. Acontece. Comigo, minha ruptura de quadríceps foi fazendo hack machine, né? Porém, meu joelho foi lutando jiu-jitsu, né? Então, assim, tem como evitar? Não. Às vezes você pode pisar em falso na rua e lesionar. Você vai fazer o quê? O principal que você tem que fazer é ficar de olho nos seus músculos, ir para o fisioterapeuta de vez em quando, pro quiropraxista e tal, fazer exame, ter um plano de saúde e rezar a Deus, cara. Tipo assim, se você vive nessa aí de treinar, uma hora você vai ter uma lesão, entendeu? Então vocês têm que ter um pouco de consciência disso aí, para não passar perrengue, né? Deixa eu abrir aqui. Hugo, você gosta de usar trembolona nos seus protocolos? Depende do atleta e depende em que fase ele tá. Eu acho que a trembolona é uma droga que requer muito do seu psicológico, requer muito do seu dia a dia. Ele pode te privar de sono, então eu acho que tem que ser usado com inteligência, tá? Preparação, sim, sem dúvida. O Dexter foi pro ar na Austrália com o bíceps rompido, é isso aí. Ele rompeu e pouca gente falou disso na época. Low dose para quem não tem vontade de competir. Tô há 1 ano em low dose, anteriormente 2 anos usando como deve, é válido? Cara, difícil eu falar isso para alguém, né, cara? Se é válido ou não válido low dose. Para mim, cara, low dose não é uma questão de escolher. Para mim é regra. Se você está evoluindo com doses baixas, você não tem que aumentar, porque você vai estar encurtando o seu tempo de bodybuilding. Então, assim, é o que eu vejo muito. A molecada entra para competir no primeiro ano já usando 2 gramas de hormônio. No 5º ano ela vai estar fazendo o quê? Porque não vai ter mais para onde correr, porque nem todo mundo consegue usar mais do que isso, tá ligado? A maioria das pessoas não consegue usar mais do que isso. O Carlos rompeu o bíceps, brincando. Valeu, irmão. Sardinha. Pô, mas Sardinha tá no esporte há quantos anos, cara? Vocês têm que pensar assim, por isso que eu falo. Não é que você fala isso para um leigo e o leigo vai falar assim, o bodybuilding é um esporte lesivo. Não é um esporte lesivo. É porque o cara tá nessa há tantos anos que vai acontecer. A mesma coisa com um jogador de futebol, gente. Quantos jogadores de futebol com 20 anos você já não conhece que passaram por 2 ou 3 lesões? Então, assim, qualquer esporte de alto rendimento vai promover lesões no corpo. O negócio vocês têm que estar preparado. Brent, hoje em dia falta muita lesão, você não vai do deload. Então, falaram aí do deload em relação às lesões. Eu acho que não é nem questão de deload, não sei o que lá, é questão de você fazer um treino inteligente, tá? Você simplesmente fazer uma periodização de treino para você, tá? Outra coisa, que é uma coisa que eu sempre falo, é minha visão, eu não estou falando quem fala ao contrário está errado. É o jeito que eu comporto para o meu corpo, tá? Cara, só você vai saber quando é hora de fazer deload ou quando é hora de fazer treino regenerativo, que para mim é a mesma coisa, só mudou o nome. Então, você vai saber. Não tem que ter ninguém para te falar assim, agora é hora de fazer deload, hein? Você escreveu aí, é melhor fazer. Cara, você tem que ter esse feeling. Eu acho que o cara que ele quer ser bodybuilder, ou ele já é bodybuilder, ele tem que já entender de treino, velho. O treino para ele, não é o treino no livro. Porque o treino no livro, ele vai falar de uma maneira generalizada. Só que o treino para você é totalmente diferente. Aquela consciência corporal você vai tendo durante anos, tá? É a mesma coisa. Qualquer cara pode virar para mim e falar, mano, você poderia pegar mais pesado. Aqui. Cara, tu já teve um joelho estourado que teve que passar 2 meses numa cama? Eu já. Você já teve um quadríceps rompido 3 anos antes? Eu já. Então é fácil pro cara falar, mete carga aí. Eu falei, no dia que estourar... Depois de estourar, você depois vai pensar 2 vezes o que você está fazendo. E não estou falando aqui que é carga que lesiona, tá? Ao contrário. Às vezes não é carga que lesiona, não. É falta de cuidado mesmo, tá? Então é assim, cara. Cada um é cada um. Fala, Rômulo. Tamo junto. Cada um é cada um, irmão. Cara, o que você acha de Deca sozinho? Meus últimas 5 lives, as 5 lives eu falei sobre esse assunto de Deca. Vê lá que você vai achar uma aula sobre isso, porque eu falo muito. Eu sou a favor, só que eu não vou falar disso mais uma vez, porque tá ficando chato. Toda semana eu tenho que falar de Deca On.
Pois só quem tem esse time é você, exatamente, cara. É tipo, é você que tem que entender seu corpo. Deixa eu abrir uma aqui. Tá. Fala mais sobre estratégias que podem ajudar quem sofre compulsão. Galera, quase todo mundo do meio do bodybuilding, com o passar do tempo, vai desenvolvendo compulsão alimentar. Eu vi um vídeo do Jay Cutler, cara, das antigas, mano. Acho que ele tava no segundo Olímpia dele, que ele falou uma frase muito foda. O Jay Cutler virou e falou assim, mano, perguntaram pra ele se ele gostava de KFC, se ele, sei lá, né, comer frango no KFC. Ele respondeu assim, cara, não sei, porque eu nunca fui no KFC e eu não quero ir, porque eu tenho medo de gostar. E o bodybuilder ele já tem uma vida difícil. Imagina você ter uma vida difícil, querendo ainda desejando algum alimento que você gosta. Então, assim, isso que ele respondeu, falou, caralho, que frase, porque realmente as pessoas elas querem estar no bodybuilding, mas parece que elas tentam se sabotar de qualquer maneira, né? Então, tipo assim, eu vou colocar uma colher de doce de leite na dieta porque são tantas calorias e eu consigo contabilizar essas calorias. Beleza, cara. Se você gosta de se maltratar, de sofrer, né, de se torturar, faz isso, cara. Eu não acho inteligente, tá ligado? A maioria das compulsões, elas são geradas por isso. Porque as pessoas se acham inteligentes, né? Eu vou contar macros, então eu vou botar meio pacote de traquinas na dieta. Boa sorte! Eu, como bodybuilder, agora que eu estou voltando, por exemplo, eu sou um cara que eu não quero nem ter o paladar daquilo ali. Se eu tiver o paladar daquilo ali, vai estragar minha dieta, tá ligado? E é o que o Jay Cutler falou. O Jay Cutler ele fala isso, mano, eu não quero nem saber qual é o sabor do KFC, porque se eu souber vai ser pior pra mim, tá ligado? Então acho que essa mentalidade que a galera perdeu, mano. O pessoal acha que, porra, eu tô sofrendo. Se eu não tomar um Nescau Ball todo dia é porque é terrorismo. Mano, porra, isso é bodybuilding, velho, caralho, né? Mas enfim, não vou falar muito disso que eu fico puto. Marcão, eu tenho falta de apetite. Eu também, Marcão. Depois dos 30 anos, hoje eu estou com 34, eu fico falando com meus alunos que agora nesse meu retorno, o mais difícil para mim está sendo bater os macros de proteína, porque chega de noite eu não quero comer. São 8h40. Dá 8 horas, eu tenho que fazer mais uma refeição de proteína e eu não queria fazer, eu queria dormir direto. Então é diferente como o nosso corpo muda, né, mano? Você e o Sizen são os poucos coaches que acompanham. Parabéns. Valeu, irmão. Eu vou ver se eu marco outra live com Rocha. Faz tempo que eu não marco. Iagueira. E é isso, gente. Estratégias sobre quem sofre compulsão. Acabou, falou e eu não falei nada. Primeira coisa. Tira esses alimentos que te dão compulsão da tua dieta. Ponto. Tá? Eu acho engraçado. Eu sofro de compulsão e por isso eu vou comer chocolate todo dia. Beleza, está alimentando sua compulsão. Você acha isso bom? Cara, eu vejo muito nutricionista pecar com isso. O cara lê estudo do PubMed e fala, não, mas você pode botar doce de leite sim na dieta por causa disso. Aí inventa um monte de coisa. Só que se a pessoa tem compulsão, ela botar aquela coisinha na dieta vai foder a dieta dela, tá ligado? Então, às vezes é melhor você sofrer durante 4, 5, 6 dias e depois não ver mais aquele alimento na tua frente até você chegar no teu objetivo. Depois que competiu, cada um tem teu objetivo, certo? Minha maneira de pensar, de novo, Hugo, tá? Eu penso dessa forma. Compulsão, ela é gerada por um hábito, tá? Um hábito de ver sempre aquele alimento, querer se recompensar querendo comer aquele alimento. É por isso que a psicologia é importante, é por isso que eu estudo psicologia já há anos e muita gente me segue por causa disso. Porque quando você cuida de um atleta, você não pode pensar só no lado fisiológico. Você tem que pensar na mente do cara. Como a mente de uma pessoa com compulsão pensa? A mente de uma pessoa de compulsão pensa assim, cara, eu vou me privar a semana inteira para ter aquela recompensa ali na frente. Isso é errado. Se você fizer isso, você vai se auto-sabotar. Uma maneira muito boa de fazer isso, para você limpar a sua compulsão, pode ser o jejum. Só que eu não advogo nem a favor nem contra o jejum. Eu acho que é uma ferramenta. Você pode usar o jejum durante alguns dias para diminuir seus picos de insulina, tá? E daí você vai retomando. Só que, mano, para mudar a compulsão mesmo de verdade, é pensamento. É você falar, cara, aquilo tá me fazendo mal, eu vou parar de comer aquilo ali, não vou ficar me enganando, tentando encaixar macro igual maluco para comer doce de leite. Porque, velho, no final das contas, se é isso aqui que você quer, você tá num esporte. E não é um esporte fácil. Não adianta você entrar no esporte e achar que vai ser fácil, vai ser confortável. Eu quero sentar aqui, comer doce de leite, e depois eu bato macro, não sei o que lá. Beleza,
Eu não. Eu prefiro não me torturar, entendeu? Eu faço o que eu tenho que fazer, chego no meu resultado, depois eu me dou o direito de ter esses dias. Só que mesmo assim, com muito cuidado, tá? Igual o alcoólatra, exatamente. Deixa eu abrir aqui que pulou um monte, gente, enquanto eu falava. Minha mulher é confeiteira. Ah, mano, você tá fudido. Minha mulher também adora cozinhar, velho, mas assim, aí é uma questão dela entender que você tá fazendo aquilo porque você gosta, cara. Eu acho que a dieta é um negócio que, assim, ninguém te obrigou a fazer dieta, mano. Se você entrou no meio, você quer um objetivo, cara, você tem que estar se sentindo bem por estar fazendo dieta, mano. Porque você não tá igual a todo mundo, tá ligado? Você é um cara diferente, você é um cara diferenciado. Você é um cara que pratica a disciplina, cara. O nosso esporte é um esporte que, porra, ele traz a sua disciplina de volta. Você é tipo um monge, velho. Você é tipo um samurai sinistro bolado, tá ligado? É essa porra aí, mano. Eu acho que essa filosofia tá se perdendo, mano. A galera quer surfar, tá ligado? O pessoal quer fazer bodybuilding surfando. Exatamente. Ó, a questão da compulsão tá diretamente ligada ao esquema de recompensa, tá? Thiago Seller, arroz seco e frango 7 dias por semana. O shape chega. Sei lá, mano. Cada um é cada um. Eu nem vou falar do Seller especificamente, mas assim, eu acho engraçado essa visão sobre dieta, como é diferente no Brasil e fora do Brasil. Não que não tenha, né, pessoas que defendam essa coisa de macro é macro e tal. Lá fora tem bastante também. Mas no alto nível, no alto nível, lá fora, eu vejo muito menos, o pessoal advogando esse negócio de que você pode botar o que você quiser na tua dieta. Mano, tu é bodybuilder, tu tá lá no pro, você tá chegando no pro, você quer ser profissional. Você vai ficar advogando que você tem que comer o que você quiser? Não, mano, você tá ali para botar o melhor no teu corpo sempre, porque o cara que vai competir com você vai botar o melhor no teu corpo sempre. E outra coisa, qualquer pessoa que quiser debater sobre isso, a gente pega exemplo prático. Pega o Eduardo Correia, mano. O Eduardo Correia, com aquele tamanho dele, aquela quantidade de massa muscular, o Chris Aceto, nas últimas semanas, virava para ele e falava assim, você vai comer 2 refeições de carbo por dia, uma com aveia e uma com 100 gramas de arroz. Você acha que eu estou mentindo? Procura no vídeo do Eduardo Correia que ele fala isso. Você vê o Chris Bumstead, hoje que é o Mr. Olympia da Classic. O Chris Bumstead, nas últimas 6 semanas, come 2 porções de carbo também. Uma de aveia e uma de arroz, eu acho também. E o resto é peixe e aspargos. Ah, não, aí chega nego no Brasil e quer falar assim, não, mano, você não precisa baixar carbo. Ah, não, você pode botar traquinas na dieta, afinal você é coitadinho, você tem direito a comer o que você gosta. Aqui, ó, você não tem direito a comer o que você gosta, você quer ser top, você quer ganhar campeonato. Para ganhar campeonato, você vai ter que sofrer, você vai ter que passar por coisas que sua disciplina vai ser maior do que sua vontade, porque essa é a base de qualquer esporte. Eu, quando vejo a galera falando isso, mano, eu fico falando, caralho, o nego tá ficando fraco, velho. Fraco. Gente, eu não fui ninguém, eu só competi uma vez, fiz 2 preparações. O meu shape quando eu competi era fitness, eu era um bosta, eu não tinha conhecimento. Mas, mano, eu passei 10 semanas comendo aveia com água e eu não reclamava. Hoje em dia a galera fala, pô, mano, você não vai nem passar uma dieta lixo pra mim esse fim de semana? E o cara parece um merda, não parece nem que treina. Eu falo, mano, tá de sacanagem. Dieta lixo, porra. Deixa eu mudar aqui que eu tô me exaltando. Eu não posso entrar nesse assunto que eu me exalto, porra. Tudo tem um momento certo, exatamente. Cara, e de novo, gente, não é tipo assim, eu não tô advogando para você sofrer. Eu quero que vocês entendam que vocês escolheram esse esporte para você. Se você escolheu esse esporte, cara, faz da melhor maneira. Faz da melhor maneira. Chega, pô, arrebenta, faz o que tem que ser feito, bota sua disciplina acima, cria uma disciplina, cria um espírito dentro de você, que é aquele espírito que eu vou fazer, cara. Esse espírito está sendo perdido, cara. O que eu puder fazer para tentar restaurar isso, e se Deus quiser, eu vou tentar restaurar por exemplo, porque agora eu estou voltando, cara, vocês vão ver, cara, a gente tem que trazer esse espírito de volta, irmão. De pessoal gostar de bodybuilding, cara, de voltar a posar, aprender a posar, fazer dieta, tá ligado? E meter o shape, mano. Isso eu acho legal, sabe? Eu acho que é a melhor coisa do esporte. Sou um samurai. Me empolgam, gente, é foda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir mais uma aqui enquanto... Bom, vamos lá. Essa aqui é interessante porque... Deixa eu só responder aqui.
Gosto de usar iogurte na dieta? Gosto. Inclusive tem alguns alunos meus aí na live que eles usam. Gosto bastante do iogurte, não só pela questão da saciedade que ele dá, é um doce ali querendo ou não, né? E é um probiótico também, ajuda um pouco a questão intestinal. Só que não é todo mundo que pode usar iogurte. Aí você chega naquela questão da individualidade, tá? Tem gente que não pode usar iogurte porque tem caganeira, enfim, não tem uma tolerância legal à lactose, tá? Então cada um é diferente. Mas seria interessante você falar que o Edu se banca um pouco carbo, está no limpo, e tem gente que diminui um pouco carbo e some. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu não estou falando que diminuir carbo é uma regra não, na preparação, jamais. Eu tenho um atleta, inclusive o Savoia, né, que é o Men's Physique, atleta meu há muitos anos. O Savoia é o tipo de cara que tem um metabolismo tão rápido, que eu não corto o carbo dele em momento nenhum. Nem quando ele está depletando eu corto o carbo. Mas é tipo assim, cada atleta é diferente. O que eu quis dizer é que, tipo assim, em alguns casos, você vê atletas lá em cima, lá no topo, na elite do esporte, e são caras grandes, e os caras estão zerando carbo. Para você ver que não tem parâmetro. O meu exemplo foi exatamente esse, para as pessoas entenderem que não tem parâmetro, né? Então, às vezes, você pega um cara que é muito grande, e o cara tem medo de descer o carbo porque ele acha que vai definhar. E às vezes ele desce o carbo e fica muito melhor. O Chris Aceto usa muito essa técnica, né? Tem o Boaz, o William Martins, tem um monte de atleta brasileiro que faz com o Chris Aceto. E o Chris Aceto é um cara que ele acredita muito nisso do low carb nas últimas semanas. E tem um monte de gente no Brasil que fala ao contrário. Ah, não, mas baixar carbo é besteira. Beleza. No dia que você chegar no nível do Chris Aceto, aí você debate isso. É aquilo, gente. Eu não defendo o estilo de dieta A ou B. Eu defendo a individualidade do atleta. Você que está preparando um atleta, você tem que saber se ele consegue baixar carbo ou não, tá? Então, cada um é totalmente diferente. Minha dieta melhorou muito com a dieta nova, Gão. É nóis, estamos juntos. Outra coisa. Por que Rorô não curtiu? Eu não falei nada que eu bata na frente do Romero, não, velho. Ao contrário, eu e o Romero, a gente sempre concordou com a maioria das coisas. Bom, Carb Cycling Off para otimizar a sensibilidade insulínica. Olha, eu acho interessante sempre o Carb Cycling, tá? Eu só não uso muito, dependendo do aluno, porque o Carb Cycling, ele... Para quem não sabe, Carb Cycling é ciclo de carbo, tá? O ciclo de carbo, ele como muda muito, né? Um dia você está fazendo uma coisa, outro dia você está fazendo outra. O problema disso, para nós, treinadores e coach, é porque você não começa a ter um parâmetro muito fixo do shape do atleta. A não ser que você já conheça ele há muito tempo. Eita, tá foda hoje. A não ser que você já conheça ele há muito tempo. Então, geralmente, atletas que estão comigo há muitos anos, eu faço mais carb cycling. Os caras que começaram comigo agora, é difícil, porque você precisa ter um feeling antes para saber o que é carbo alto, médio e baixo para aquela pessoa. Isso é importante também, foi o que eu acabei de falar. A individualidade ela é importante. Então, não tem muito esse negócio de carbo alto, carbo baixo, carbo médio. Cara, depende. O que é carbo alto para você, o que é carbo alto para o Zé? O que é carbo médio para mim, o que é carbo alto para o outro? Cada um é diferente. Talvez um carbo baixo para mim seja 50 gramas de macro por dia de carbo. Talvez o carbo baixo para, sei lá, um atleta diferente é zero. Às vezes o cara só depleta com zero. Então cada um é diferente, tá? E eu vejo muito assim, nego usando estudo para provar isso aí. Não, porque se o cara pesa tanto cálculo matemático de glicogênio, então vai falar, prepara o cara lá e me fala. Quantos atletas você já preparou? Nenhum. Então, porra, né? Não, né? Então é o que mais tem, velho. O que mais tem. Cara, cada um tem um histórico, cada um usa coisas diferentes, cada um tem um metabolismo. Então, assim, é isso. Respondendo sua pergunta, sim. Ótimo. Sensibilidade à insulina, Carb Cycle, baixo carbo de vez em quando, que ajuda. Cris Aceto é um dos melhores do mundo. Para mim, hoje, de coach, os melhores do mundo são Cris Aceto, John Meadows. Tem aquele cara também dos Men's Physiques, cara, um japonês também que eu gosto dele. Tem uns 5 caras bons aí que eu gosto bastante. Do Brasil eu não gosto de falar não, porque é muito polêmico. Deixa eu abrir outra pergunta aqui. A galera esquece que sexo é uma energia poderosa que se usar errado destrói. Cara, o que eu mais vejo no meio é isso, tá ligado? Pessoal, cara,
Você tem que entender, gente, que quando a gente está nesse meio, a gente está rodeado de impulsos sexuais o tempo inteiro. Você está colocando substâncias no seu corpo que alteram seus impulsos sexuais o tempo inteiro. Você está num meio que é sujo, é superficial, narcisista, materialista e tudo isso, tá? Eu até, inclusive, hoje eu colei um relato lá no meu feed de 2011, né? Que eu era molecoide, uns 25 anos, que eu estava lidando com isso tudo pela primeira vez. E eu vejo muita gente se perder nesse meio por causa disso, tá? Cara, energia sexual, ela é vital, velho, pro seu dia a dia. Você tem que saber controlar, e não é à toa que, por exemplo, a galera das antigas nos esportes, né? Futebol, boxe, os treinadores falavam o que para os atletas? Não faz sexo tantas semanas antes da competição, porque é uma energia que está sendo desperdiçada, tá? Então eu acredito muito nesse conceito de energia, psicologia, tudo isso anda junto, velho. Tudo isso anda junto. Por isso que eu costumo falar do samurai, né? Ele me zoou aí que eu falei que o bodybuilder tem que ser samurai. Porque o bodybuilder, cara, ele tá lidando com diversas variáveis e o objetivo final dele é construir massa magra. E subir bem, e competir um dia, né? Dependente do nível que você tá. Então, às vezes, o cara, ele tem que focar a energia dele em uma coisa só. E eu vejo isso muito com alguns atletas, cara, tipo, que eu converso assim de alto nível, que os caras realmente eles são focados. Geralmente quando o cara se torna um atleta mais maduro, um atleta que já está há muitos anos no meio, está cansado de ver putaria, né? Porque no meio é o que mais tem, o cara já está ligado que quando ele vai entrar numa preparação, o cara tem que focar a vida dele 100% naquilo ali, tá ligado? Aí, nessas horas, às vezes é bom você ter uma família, você ter uma mulher, porque isso vai te manter centrado. Eu escuto muito relato dos bodybuilders pro dos anos 90 e 2000, né? Naquela época do Ronnie Coleman, Flex Wheeler, né? E acho que foi numa entrevista com o Dorian Yates ele falando disso, que era muito comum naquela época os bodybuilders que eram solteiros se darem muito mal no Mr. Olympia e os bodybuilders que eram casados se darem bem no Mr. Olympia. Tanto que o Ronnie Coleman era casado, o Dorian Yates era casado, o Jay Cutler era casado. Então, assim, é engraçado isso, se você parar para pensar, né? Eu não estou falando que é fator determinante, mas as distrações que acontecem no meio, elas podem te prejudicar sim, tá? Então, é isso, é uma energia como qualquer outra. O Hugo é um coach completo, né? O Hugo fala de psicologia, fala de terapia, fala de tudo, é foda. Mas eu gosto muito dessa parte de psicologia, gente. Quem me segue há muito tempo sabe. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Melhor do mundo é Axel Tijuca. Porra, mano. Omar Ventura, esse aí que eu tava tentando lembrar. O Omar Ventura também é muito bom. Eu gosto dos atletas dele. Pois é, não vou mentir, minha libido fica absolutamente alta quando eu tô tomando. É controle, né, cara? Outra coisa, falaram da prolactina aí, cara. Às vezes a prolactina sobe porque o cara tá descascando o macaco demais, tá? Descascando a banana, o macaco não. Então acontece demais. Minha prolactina tá alta. Eu falo, eu sei porque tá alta. Eu tô ligado, tá ligado? O problema, gente, é que hoje eu tenho 34 anos, já tô nesse meio aí ativamente há mais de 10 e eu já cometi a maioria desses erros. Então hoje eu tenho experiência para virar e falar, mano, você tá errando aqui, porque eu já passei por isso, tá ligado? Então, é isso. Gente, eu vou abrir mais uma aqui que o tempo tá acabando. Deixa eu ver. Eu vou pegar essa aqui que foi um assunto que a gente começou e eu achei interessante. O Kaique, ele é treinado por Ventura, assim. O quadro do Zen ficou foda, né? Só falta ficar igual a ele agora. Falta pouco. Só que não, 1 ano. Vamos lá. Fala um pouco sobre o deload hormonal. 3 a 4 semanas. Cara, é um negócio antigo que veio à tona há pouco tempo. Eu e o Rocha, a gente estava conversando sobre isso quando eu estava lá em Portugal. O Rocha trouxe à tona também algumas vezes. E eu também comecei a pensar de uma maneira diferente, tem 1 ano mais ou menos, a respeito desse deload, né? Gente, esse deload nada mais é, que eu estava começando a live falando sobre isso, mas eu quero finalizar falando também sobre esse assunto. Você vai resetar o seu corpo, tá? Você vai deixar ele respirar durante um tempo. Isso é importante pelos motivos que eu falei no início da live. Quem chegou agora, abre lá no início da live que eu falei sobre esses 2 motivos que você faz esse deload hormonal. E basicamente sempre foi o que foi usado, tá? É porque a gente criou essa mentalidade no Brasil e fora do Brasil também nos últimos anos, que hormônio, assim, eu confesso que eu fiz parte disso, tá?
dessa mentalidade de usar hormônio toda hora. E a gente foi vendo que não é bem assim. Que quando você vai usando, chega uma hora que teu corpo bloqueia aquilo e você não vai ter mais desenvolvimento, tá? E o deload ele serve para isso. De novo, só para não pegar os passos de outra pergunta, eu falei disso no início da live, ficou bem legal, tá? Deixa eu ver mais outra. Porra, tem muita gente pedindo para eu dar aula de bagulho que você acha no Google. É foda, né? Tá, isso é legal. Muita punheta, jovem, isso aí. Tá foda, galera. Minha prolactina tá alta. Eu sei por que tá alta. Vantagem de introduzir carne vermelha em fase de bulk. É importante. Gente, quem me conhece há um tempo sabe que eu não acredito muito nessa cultura de bulk e cutting, tá? Eu acredito na cultura de você ter um shape e construir ele com o passar do tempo. É lógico que você pode variar seu BF, você pode variar sua retenção, mas você não pode descontrolar nunca, tá? Inclusive essa cultura de descontrolar, né, de fazer o bulk sujo, o off sujo, ela sumiu. Você não vê mais atleta de ponta fazendo isso. Se tiver, vai ser um ou outro, tá? A maioria não faz mais isso, porque a gente vê o que é besteira. Então eu tomo muito cuidado quando eu falo no termo bulk, tá? Fala aí, Diogão. Então é muito cuidado quando eu falo no termo bulk. Eu não gosto muito de usar esse termo porque denomina o cara comer mais do que deve para chegar em lugar nenhum, tá? Mas enfim, introduzir carne vermelha em fases de bulk, em crescimento, enfim. Cara, carne vermelha tem que fazer parte do seu cardápio sempre, né? Eu sou da mesma opinião do Sardinha. O Sardinha ele fala muito disso também. Você tem que variar suas proteínas todos os dias. Se você puder comer uma refeição de cada proteína, beleza. Mas aí eu entendo que muita gente não se dá bem com uma proteína ou não se dá bem com outra. Tem gente que é por causa da grana, né? Nem todo mundo tem grana para comer peixe, por exemplo, toda hora. Então, assim, se adapta à sua realidade. Mas eu acredito que pelo menos 3 fontes de proteína você teria que ter, né? Nem que seja ovo, frango e whey, né? De novo, o whey para mim, cara, é uma mão na roda. Eu sou da época que o whey era super caro, tá? Eu lembro na época que o whey era só importado, o whey bom eu tinha que mandar trazer dos Estados Unidos pelo iHerb ou bodybuilding.com. Quem viveu há 10, 15 anos atrás sabe como é que era. Então, era difícil conseguir o whey bom no Brasil. Hoje em dia tem um monte de marca. Inclusive, né, gente, pô, vão dar uma moral lá na Growth, né, cupom Axel Tijuca. Pô, tô aqui, tô dando aula para vocês, tô ganhando nada, tô aqui domingo à noite. Dá uma moral. Mas é isso, eu acredito que pelo menos 3 fontes de proteína você tem que ter. Quanto mais fontes, melhor. Inclusive, um dos atletas que eu tenho, o Hugo Balotelli, ele usa muito proteína de soja, velho. E a galera fala, não, soja diminui a testosterona, que não sei o que lá. Mano, pro atleta que já faz uso de ergogênico não faz a menor diferença, tá ligado? Então, assim, se o cara tá com a grana curta, pô, mano, por que não? Bota um pouco de proteína de soja, bota grão de bico, ervilha, dá uma misturada na tua dieta, cara. Vê o que funciona pra você, entendeu? Porque tem muita gente que vai comer carne vermelha e vai ficar mal. Assim, se comer todo dia, né? Tem gente que se comer todo dia fica meio mal do estômago. Então, cada um é cada um, né? Testa sempre várias coisas diferentes, tá? Atrapalha por não mudar? Acredito que não, cara. Tem gente que come frango a vida inteira de bodybuilding, sobe bem e é bom, entendeu? É questão de grana, é questão de disponibilidade na tua cidade, grana para comprar e se você se dá bem com aquelas proteínas, né? Eu sou um cara, por exemplo, também que hoje, depois de velho, né, eu não consigo comer tanto ovo quanto eu comia quando era mais jovem. Não porque eu não gosto, eu adoro ovo, mano. Ovo é um dos bagulhos que eu não ligo de comer, tá ligado? Só que eu não consigo comer muito. Se eu comer mais de 6 ovos por dia, eu fico meio que embelotado, não bate legal. Então eu sou um cara que eu parto muito para as proteínas tipo frango, arroz não, desculpa, frango, carne, por aí vai. Por mais que o arroz também tem proteína, né? Mas arroz não é fonte de proteína. O problema dos negros que come frango e arrota salmão. Mano, é assim mesmo. A galera tá louca hoje em dia. Eu fiz um protocolo 3 vezes por dia, cara, no fim de 2 meses tinha uma gastrite, ferrou muito, exatamente. Eu já fiz também um protocolo muito louco em 2013. Em 2013, eu fiz um protocolo que eu fiz 0 carbo, só com carne vermelha. Mano, foi a pior coisa que eu fiz, cara. Eu tive infecção intestinal, foi uma merda, tá? Então, assim, varia. Outra coisa, gente, não fica empurrando muita proteína para dentro, não.
Tá? Você aumentar a quantidade de proteína não quer dizer que aquela proteína vai ser usada na síntese proteica, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu acho que a proteína ela é superestimada. É lógico que você tem que ter uma quantidade decente, né? Tipo, você não tem 110 quilos e vai comer 150 gramas. Mas, tipo assim, para a maioria das pessoas, a maioria, né? Vamos botar aí, generalizando, você ficar entre 200 e 250 é muito mais que suficiente. Você passa ainda do suficiente, na minha opinião, tá? Eu acho que a maioria das pessoas ali por volta de 200 gramas de proteína por dia vão ganhar hipertrofia, vão ter anabolismo, vão ter tudo. O problema é que hoje em dia o pessoal fica empurrando proteína e vai ferrar o teu sistema gastrointestinal, tá ligado? Outra coisa importante que eu gosto de citar aqui é que, pô, gente, você tá no esporte, você tá investindo, cara, compra probióticos e enzimas digestivas, tá? Enzimas digestivas são importantes, eu só não gosto de usar enzimas todos os dias, porque ele meio que acostuma mal o seu organismo. Mas probiótico, cara, essencial. Comprem probióticos, tá? Probióticos são essenciais, tá? Só não pode deixar no carro capotando. E aí, Felipe? Pois é, cara. Esses cortes, já perdi um corte capotando, é foda, né? Tamoxifeno atrapalha nos ganhos? Não. Essa diminuição de GF1 nem é notável, cara. Gente, uma coisa que vocês têm que entender sobre alguns estudos é o seguinte. Mesma coisa, tamoxifeno diminui o GF1. Metformina ajuda o corpo a bloquear o GF1. Tá, mas é notável? Será que essa diminuição é tão grande assim? Então é mais um problema de viver através de estudos, né? Porque você não sabe se aqueles números eles traduzem o que acontece na prática. Então, tamoxifeno sempre foi usado a partir dos anos 80, né? Que foi quando foi criado no Valdex, e o pessoal continua crescendo. Eu não acredito muito nisso, não. O que eu acho do kefir sensacional, cara. É uma fonte de probiótico quase que perfeita. O problema é que o kefir é difícil de achar, é difícil de cultivar também. Mas se você tiver como fazer em casa ou quiser comprar sempre, eu acho sensacional. Eu boto sempre iogurte na dieta da maioria dos alunos, mas tem gente que, como eu disse, não funciona muito bem com iogurte. Então, para essas pessoas, só usando probióticos de outras fontes mesmo. Eu não uso carne suína, cara, porque eu não como porco. Tem uns meses que eu não como porco. Eu tenho meus motivos espirituais também, que eu me afastei muito de comer porco. Mas o motivo principal é que aumentava muito meu índice inflamatório, cara. Por isso que quando o médico faz uma cirurgia, ele fala para você não comer carne de porco, porque ele aumenta muito os marcadores inflamatórios do seu corpo, tá? Porco, crustáceos, amendoim, por aí vai. Nossa, baixei a minha para 100 gramas no almoço, já está 60, estou me sentindo muito bem, nada estufado. Deise, mas eu estou falando de proteína macro, né? Não estou falando de peso, estou falando de 200 gramas de macro proteína, né? Então não é bem peso, né? 120 gramas de frango vai ter o quê? Uns 50 gramas de proteína. Exatamente. O que você acha efetivo para melhorar o perfil lipídico sem jogar dinheiro fora? Cara, sendo bem sincero para você, sem jogar dinheiro fora, sem gastar dinheiro, para você melhorar o perfil lipídico é cardio, cortar lixo da tua dieta, pelo menos durante um tempo, e trocar suas fontes de gordura. Se você fizer essas 3 coisas, você vai melhorar, tá? Então, assim, perfil lipídico realmente é um conjunto de fatores. E tem pessoas que têm tendência a ter o perfil lipídico zoado, que é o meu caso, genética, né? Meu colesterol, fala isso para os outros, o nego fica doido. Meu colesterol, desde criança, desde meus 14, 15 anos, sempre foi acima de 200. Eu nunca tive colesterol abaixo de 200, colesterol total, né? Então, o que eu faço? Eu já sei que eu tenho uma condição genética de ter colesterol alto. Já fui em vários cardiologistas, já vi isso várias vezes. Eu tenho uma condição genética. Então, o que eu faço? Já que eu não posso baixar meu colesterol, não devo, porque é uma condição minha, eu tento manter meu HDL o máximo possível. Como é que eu mantenho meu HDL? Cardio, ômega 3, uma colher de azeite à noite que eu sempre tomo, e só, isso aí já melhora. Você quer soluções mais imediatas? Cardarina, talvez. Sim, macro tá bom para você, 80 gramas, eu também acho. 100 gramas, não precisa mais que isso para mulher, não. Talvez 150 se você tiver fome, né? Você aceitaria ser coach oficial da Mansão Maromba para botar o shape na galera? Pô, mano, não só aceitaria, mas iria com gosto, né, cara?
A Growth, querendo ou não, é uma marca que proporciona várias coisas para todo mundo, é uma marca que eu me identifico. Eu sigo ele já desde a da época do Fórum de Hipertrofia, então iria sem problemas. Abacate como fonte de gordura, excelente, uma das melhores, tá? À noite, então, melhor coisa, tá? Só vou pegar mais uma aqui, gente, porque já está passando da minha hora. Vamos lá. Qual o BF ideal para começar a hormonizar? Cara, difícil. Vamos lá, eu vou falar duas coisas. Primeiro que assim, se for falar logo de cara um BF bom, eu falaria por volta de 15, mas depende de quem você é. Porque, por exemplo, se você for um BF 15, você for um powerlifter grande pra caralho, cheio de massa magra, é diferente de você ter um BF 15 e você ser um cara que nunca treinou na vida, tá? Então, assim, é muito difícil você analisar a pessoa só pelo BF, você tem que analisar ela pela quantidade de massa magra. Então, se o cara é um cara que já treina, tem uma carcaça, né? Você vê visualmente, é um cara que vai para academia, eu acredito que pode hormonizar, depende dos seus objetivos, depende da sua idade, né? Porque, por exemplo, é diferente um cara que começa com 15 anos a ir para academia, né? Esse cara ele vai ter que esperar muito mais tempo do que um cara que começa a ir para academia com 25. De repente o cara começa a treinar com 25, 30 anos, ele vai hormonizar mais cedo. E o cara que começa muito cedo, ele não precisa hormonizar tão cedo, tá? Eu entrei na academia com 13 e a primeira vez que eu fiz um protocolo de hormônio foi com 19. Então, assim, é tempo, foram 4 anos aí, 4 não, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 anos. Foram 6 anos, minha matemática não é meu forte, gente. Então foram 6 anos aí para eu esperar para eu hormonizar, 6 anos para academia todo dia. Eu não vou falar que eu treinava igual bodybuilder, porque não, nem sabia o que era bodybuilding, mas eu ia para academia todos os dias. Então assim, é mais uma questão de maturidade e estar preparado, né, para os hormônios do que a questão de BF, tá? Porque às vezes você pega um cara com BF alto, mas é extremamente forte, tem massa muscular, entendeu? Como você pode pegar um cara com BF baixo, que não tem nada de massa muscular. Então, é isso. Eu também, eu entrei adolescente primeira vez com 19. Mano, você gosta de usar queijo na dieta? Não sei, cara. Não gosto muito, mas dá pra usar. Queijo Minas, assim, é mais tranquilo, é igual cottage. Cottage dá pra usar tranquilo. Só que depende muito de quem é, cara. Tipo, uma das estratégias que eu gosto de falar sobre na consultoria é que quando você pega os caras do início da consultoria, o cara que está entrando no meio do bodybuilding agora, esse cara não é legal você ficar brincando muito com a dieta dele. Porque existem pessoas que entram no meio, dependendo do objetivo que ela quer, de repente ela quer ser bodybuilder, tá? E a maioria das pessoas que eu pego querem ser bodybuilders, não necessariamente bodybuilders de competição, mas bodybuilder, ter shape de bodybuilder. Essas pessoas, cara, você não tem que ficar enfeitando a dieta delas, não. Elas têm que passar pelo básico. A pessoa tem que passar pelo básico para depois ir incrementando, entendeu? Então eu não acredito muito nisso de flexibilizar a dieta do cara que quer ser atleta logo de cara. Então, para mim, mano, o cara chegou comigo, eu quero ser atleta, quero subir ano que vem, eu já tenho um shape legal, já faço uso de hormônio, não sei o que lá. A maioria dos casos, tá? O cara vai chegar, eu vou chegar para ele, eu não vou chegar para ele e falar assim, mano, então assim, come doce de leite, queijo. Não. Você quer subir no palco? Então vamos ver do que você é feito. Gente, tem muito coach que testa. Eu gosto de testar meus alunos. Falo, você quer mesmo? Vamos ver se você quer? Aí depois de uma semana o cara tá pedindo refeição lixo. Eu falo, mano, não quer, velho. Você quer o holofote, você quer ficar grande, ir pra praia, pá, mas subir no palco, ser igual esse cara aqui, será que você quer? Então é isso, é tudo um teste, não tem muito segredo assim. É muito teste, saber quem é quem, individualidade, qual é o objetivo do cara, qual é o histórico do cara. Tem gente que pode tomar leite, comer queijo, comer feijão, comer biscoito, comer pão e vai continuar seco. E tem gente que não. Tem gente que não e ponto final. O problema é que as pessoas que não podem e ponto final, às vezes querem se enganar que podem, né? Aí complica. É igual o Diogo tá aí na live, vai competir daqui a pouco. Diogão come arroz pra caralho e continua seco. Valeu, Daniel, valeu. Então, galera, acho que deu meia hora. Obrigado mais uma vez, tamo junto. Tá cada vez melhor essas lives, o pessoal tá comparecendo. Semana que vem tem mais. Eu vou deixar lá no feed,
depois eu mando para o YouTube, aí fica lá no YouTube. Para a galera que está procurando as últimas lives que não estão no feed, só ir no YouTube, bota o Hugo Oliveira, que eu estou mandando tudo para lá, tá? Então é isso, gente. Valeu. Valeu, irmão.